Mas agora tá funcionando aqui. Beleza. Deixa eu chamar o Gustavo. Deixa eu chamar o Gustavo aqui. Espera aí. Peraí. Como é que eu faço isso aqui? Então tá bom, temos 8 pessoas aqui. Beleza. Marcos, boa noite, Marcos. O pessoal que está chegando agora, me confirma aí se está vendo bem, se está ouvindo bem. Confirma para mim, por gentileza. Alô, boa noite. Fala, Gustavo. Então vamos lá. Gustavo, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, tá? Eu mandei, na verdade, entrei em contato com algumas empresas que compõem aí nosso ramo, né? Algumas empresas de MDF, de ferramenta e tal. E vocês da Serra Beats foram um dos que se dispuseram a ajudar a fazer essa live. Eu estou me esforçando para fazer algumas lives nesse período para poder contribuir, né? Contribuir com o mercado, contribuir com os profissionais. Então, amanhã tem até uma outra live com um contador. Como o governo disponibilizou, liberou esse benefício, né, de R$ 600 e tal. Então, eu achei melhor trazer um profissional da área para esclarecer. Mas para o pessoal te conhecer, Gustavo, se você puder falar um pouco sobre você, a empresa, né, o tempo que você tem já nesse segmento moveleiro, para o pessoal entender com quem é que a gente está falando aqui. Se puder fazer essa gentileza, eu agradeço bastante. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Mask, né? Eu nasci, na verdade, dentro do negócio de madeireiras, né? Porque minha família vem de uma rede que chama Guia do Marceneiro, né? De madeireiras. E desde que eu me conheço por gente, eu tô dentro desse negócio. Então, a empresa começou lá na década de 70, né? Como uma marcenaria ainda. Eu tô falando da empresa familiar, né? E lá na década de 70, o meu avô, meu pai, meus tios, né, eles viram que o negócio de distribuição de materiais para marcenarias da região de Guaíra, no Paraná, né, que é da onde que eu vim, estava dando mais certo do que a própria fabricação de móveis. Então, eles encerraram a marcenaria e iniciaram a distribuição, né, e daí, desde então, a empresa Guia do Marceneiro veio crescendo, né, e em 94 a gente mudou para Maringá, né, onde tem até hoje uma filial do Guia do Marceneiro, ou uma unidade do Guia do Marceneiro. E né, eu cresci nessa realidade. Estudei administração de empresas, fui cuidar de uma outra empresa que meu pai até tinha comprado na época, que é onde eu fui me envolver com tecnologia, né, que era uma empresa de desenvolvimento de sistemas web. Eu não sou programador, né, mas daí eu me especializei um pouco em gerenciamento de projetos e análise de negócio. Né? Foi onde eu desenvolvi essa parte de fazer a ponte entre o mercado e o programador, e a programação, quem desenvolve e quem pede as coisas. Né? Você precisa de uma pessoa ali no meio, e foi onde eu me identifiquei, inclusive, né, com isso, e passei a atuar nessa área. E depois a gente voltou para dentro da empresa da família, no caso o Guia do Marceneiro, onde a gente desenvolveu o que viria a ser a primeira versão do Corte Cloud. Entendi. Isso foi aí em 2009, a gente começou esse desenvolvimento. Em 2015, então, a gente fundou a Serra Beats, né, saindo do Guia do Marceneiro. Né? Então, a gente entendeu que para você vender para empresas que são possíveis concorrentes do Guia do Marceneiro, né, não tem como você chegar falando que é uma solução da própria empresa, não faz sentido. Então a gente se desacoplou do Guia do Marceneiro em 2015 e desde então a gente vem, eu e tenho mais 3 sócios, né, na empresa, e desde então a gente vem atendendo madeireiras de todo o território nacional. Né. Eu
Hoje, o meu papel dentro da empresa é de sucesso do cliente, ou Customer Success. O que significa isso? A hora que uma empresa entra no Corte Cloud, né, a hora que ela passa a utilizar nossos produtos, como uma central de serviço, não é muito saudável você simplesmente chegar lá, fazer a implantação do produto e deixar que ela se vire sozinha, né? Entendi. Ela vai ter dúvidas, ela vai ter vendedores que não entenderam muito bem algumas coisas, os primeiros serviços podem, sei lá, ter alguma particularidade, elas não sabem muito bem como lidar com a venda proativa, né? As madeireiras têm um perfil muito reativo, do que o cliente vem até no balcão e faz o pedido. E o Corte Cloud, né, tanto o Corte Cloud quanto o Hello Mob, nossos produtos proporcionam uma abordagem proativa dos vendedores, muitos deles não fazem isso. Então, eu sou a pessoa que acompanho, né, a entrada dessas centrais de serviço, incentivo, dou as ferramentas, dou dicas, né, a gente promove curso aqui na empresa, para centrais de serviços entrantes, e eu que gerencio tudo isso, né? Então esse é o meu papel hoje, além de sócio, né, além de tomar decisões de negócio, tá, eu tenho um papel operacional também, onde a minha bagagem de estar no mercado há muito tempo, de conhecer um pouquinho de tecnologia, não como desenvolvedor, né, mas tendo contato já antes, me ajuda bastante, né, para a gente conseguir facilitar essa entrada no negócio. Então, basicamente, esse é a minha história e até o presente dia. Bacana. Então, do Guia do Marceneiro que saiu a Serra Beats, né? Isso. Eu percebi que conversando contigo, vocês são produtos diferentes ou são empresas dentro do grupo Serra Beats, no caso Corte Cloud e Hello Mob, só para eu poder entender. São produtos, né? São produtos. Produtos, Hello Mob é um plugin, hoje ele é um plugin para SketchUp, né? tá? E ele faz algumas coisas. Ele tem a biblioteca dele de módulos, ele tem como você aplicar as texturas ali, trocar a chapa, a fita, né, do móvel. Ele tem uma série de configurações que dá para você aplicar com suas preferências, tipo, eu quero montar um móvel com VB, com minifix, quero montar com parafuso e cavilha, quero fazer a base por dentro, por fora, quero tanto de afastamento entre as portas. Tudo isso o Hello Mob permite você configurar. E depois o Corte Cloud, né, você pode escolher a central de serviço, onde você vai fazer esse serviço, né, fazer lista de peças, fazer pedidos de outras formas, né, importando do Promob, importando do Excel, e também do Hello Mob, né, do Hello Mob você exporta para o Corte Cloud, daí você escolhe aonde você vai terceirizar, né. Então, basicamente é isso. A gente trata eles como produtos separados porque os públicos são bem diferentes, né? Primeiro que o Hello Mob ele é muito mais voltado ao público projetista ou aquela marcenaria que já tem um projetista. Até alguns arquitetos, né, já estão utilizando o Hello Mob. E o Corte Cloud ele é muito mais voltado para o profissional moveleiro, né? O marceneiro, que é antigo ou iniciante, né? Eles se dão melhor aí com essa plataforma que permite você pedir peças, né, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Entendi. Então, Nem precisa projetar, né? o Hello Mob é o plugin para quem projeta e o Corte Cloud ele faz a integração, né? O cliente final, vamos dizer assim, que seja marceneiro, seja projetista e tal, com a central de serviço. Isso, exatamente. E o Corte Cloud ele também tem a parte da central de serviço, né? A central de serviço ela também recebe os pedidos, envia para a produção, gerencia todos eles, né, por dentro da plataforma Corte Cloud, que muita gente não vê, né? Que o marceneiro ele vê só a conta dele que faz o envio, Sim. mas a revenda ela tem a parte dela também, de o vendedor acessa, né? Eles mudam os preços, ativam materiais, tipo, surgiu o MDF, sei lá, Vulcão novo lá, a loja ela vai e ativa o MDF Vulcão com o código dela, com o preço dela, para que isso fique Entendi. disponível. Então tem essas duas, é um marketplace de dois lados, vamos dizer assim. Né? Entendi. Pô, bacana, bacana. Assim, eu já trabalho, como eu conversei contigo, eu já trabalho com Corte Cloud há um tempo, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, e comecei a utilizar o Hello Mob há uns 8 meses, né? E assim, poxa, eu acho fantástico, uma facilidade muito grande, e como a gente bateu um papo antes, a questão da praticidade, né? Algumas pessoas, eu listei aqui algumas perguntas que eu recebi, eu vou fazer uma por uma, acho que é melhor. Deixa eu abrir a primeira, que eu listei elas. Vamos lá. A primeira delas existe algum custo
para poder usar a plataforma, no caso, tanto o HelloMob quanto o Corte Cloud, tem algum custo para o marceneiro para utilizar essas ferramentas? Não, o marceneiro hoje ele pode criar a conta dele, né, e utilizar gratuitamente. Então, se você quiser agora ir lá no cortecloud.com.br ou baixar o aplicativo e criar a sua conta, você pode fazer gratuitamente. E no HelloMob, mesma coisa, né? Nosso plugin para o SketchUp não tem custo. Lógico, você tem que ter o SketchUp instalado, né? Muita gente fala, mas então tem custo porque eu tenho que ter o SketchUp. Eu falei, então tem que ter custo porque você tem que ter um computador, tem que ter custo porque você tem que ter um mouse, né? Tudo, né? É a plataforma, a infraestrutura necessária para você rodar. Entendi. Mas o nosso plugin, você pode ir lá no site agora, hellomob.com.br, e baixar gratuitamente, porque ele sim é gratuito, né? É só ter a conta, você vai acessar a sua biblioteca, tal, tudo de graça. Entendi. Eu vejo que para criar conta no Cord Cloud, por exemplo, é bem simples, né? Como se você estivesse criando uma conta de e-mail ali. Coloca Isso. nome, os Nome, dados básicos, né? isso. Beleza. Ou, se você baixa o aplicativo, né, você pode fazer por dentro do aplicativo já também, que tem todos os passos lá. Entendi. Uma outra pergunta que eu recebi aqui já foi um dos alunos, né, do meu curso, que ele já utiliza há um tempo. E aí ele sentiu algumas limitações ali, alguma dificuldade. E aí a pergunta Sim. que ele fez foi se tem alguma previsão para poder incluir na parte de peças avulsas, peças de enchimento, tipo sanduíche. Né? O que seria isso? Imagina vai fazer uma porta de correr, ele não quer simplesmente juntar uma chapa de 15 na outra por conta do peso, né? Ele perguntou se tem uma previsão de incluir esse tipo de peça avulsa, que seria tipo um sanduíche, né? As réguas ali por dentro, montando a estrutura. Hoje você tem, se você for lá isso no HelloMob, acho que acredito que ele esteja falando, né, no Isso, projeto. isso. Você tem hoje lá na opção de tamponamento no HelloMob, você pode definir engrosso, né? Então, se você quer a peça engrossada duplamente, tipo duas laterais coladas uma na outra, ou sarrafos nas frentes, né, que são só a reguinha na frente, os sarrafos em tudo, onde ele vai fazer todo o quadrado, todo o retângulo. E tem a peça que eu acredito que seja, por exemplo, da porta que você deu, tem uma lá que chama engrosso triplo, onde ele é uma folha de MDF, outra folha de MDF e só o contorno ali com sarrafos, né, para você ficar Tá. com o miolo oco e ter se for 3 de 15, por exemplo, vai dar 45, né, a espessura da porta. Então, com o engrosso triplo você consegue fazer isso, ou com as peças de tamponamento você consegue definir se quer ela engrossada ou não. Detalhe, a central de serviço, né, muitas delas não fazem a união dessas peças, elas não te entregam engrossada, elas vão te entregar as reguinhas cortadas lá, você tem que unir tudo na marcenaria e aplicar a fita de engrosso em volta. Tá? Então elas vão te mandar as peças e a fita de engrosso enroladinha lá para você aplicar em volta da E peça. no caso você consegue determinar espessuras diferentes quando você pega uma peça. Por exemplo, essa engrosso triplo, eu consigo determinar que as extremidades sejam uma espessura e o miolo outra, ou precisa ser feito tipo criar uma peça? Justamente porque muita gente usa cru, né? Usa peças cru no meio do miolo ali, para não precisar colocar uma MDF com melamina, né, que é mais Sim, caro. sim. Então, dá para você definir o miolo cru, por exemplo, o miolo branco, sei lá, e as extremidades em outras cores, né? Na verdade, muitas das peças, né, no HelloMob você consegue variar espessuras e cor de material. Entendi. Lógico que uma coisa importante, tudo isso depende do mix de material que tem na loja, tá? Por exemplo, se você escolheu lá uma loja aí de Salvador, né, por exemplo, para fazer o seu serviço e ela não tem, vamos supor que ela não tem a chapa de 18 milímetros, ela só tem 15 milímetros, tá? Tá. Você não vai conseguir escolher 18 lá no HelloMob, porque você está Entendi. preso, vamos dizer assim, né, ao mix que ela tem. Qual que é a ideia por trás disso? É que você não consiga enviar um serviço ou não consiga escolher um material que eles não possam te atender. Né? Porque senão, imagina assim, se você vê todas as cores de MDF do Brasil lá dentro, e o cara não nem ter essa cor lá disponível. Né? É um tiro no seu pé, na verdade, porque você está escolhendo uma coisa. Então, Não no dá caso, pra... o próprio HelloMob, ele já puxa a biblioteca disponível na central que você escolheu. Sempre é assim, né? Para não ter, para minimizar. E ainda assim a gente pode ter problemas, Entendi. porque a hora que ele fizer o projeto, pode ser que ele necessite de 5 chapas e a central só tenha 3 em estoque.
né? Daí por isso é importante o vendedor entrar em contato para resolver esse problema, né? E algumas centrais elas já usam integração com o ERP, elas já conseguem ver o sistema de vendas, né, de controle de estoque, isso já aparece para o marceneiro. Tem essas opções também, mas não são Sim. todas que utilizam. Entendi. Esse mesmo aluno, ele perguntou se tem como ele, por exemplo, se você pega lá um módulo com duas portas, né? Um aéreo de duas portas. Você consegue selecionar a folga inferior, superior, separado. Agora, as laterais, você só consegue determinar a mesma distância para as duas. Aí a pergunta que ele fez foi se vocês têm uma previsão de conseguir também as laterais deixar com que fiquem individuais. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um módulo aéreo basculante, por exemplo. E aí está definido lá que a folga entre portas é de 3 milímetros. Para não precisar criar um módulo, coloca lá 1 milímetro, e no outro coloca 2, e ter que fazer o ajuste na hora da montagem, a pergunta dele era essa, se vocês têm uma previsão para poder determinar ali Cara, já individual. nos foi solicitado isso, já nos foi solicitado, mas ainda não implementamos, né? A gente está agora, na verdade, o Hello Mob tem algumas coisas na biblioteca ali que vão ser reformuladas, né? E eu não, sinceramente, não lembro se isso está no pipeline lá para a gente resolver, tá? Mas eu tenho certeza que isso já foi comentado, para mim já chegou isso, né? E agora, depois da live aqui, eu vou reforçar isso também para a gente. Beleza. Que são muitas coisas que chegam, né? Mas essa aí eu tenho certeza que já foi solicitada. Eu Já vou foi, né? comunicar a equipe lá ver onde é que está isso na Não, nossa beleza. fila de implementação. Tranquilo. Então se já está aí conversado, a gente já sabe que É. já está no caminho, né? Deixa eu abrir uma outra pergunta aqui, ó. A pergunta é a terceira aqui. Eu consigo usar o Corte Cloud para gerar o plano de corte sem precisar enviar para uma central de serviço? Por exemplo, ele quer utilizar gera tudo ali no Corte Cloud, lista de peça e tal. Aí para ele saber aproveitamento de chapa, se ele consegue imprimir aquilo ali e usar na marcenaria dele, se isso é permitido. No Corte Cloud não, né? No Corte Cloud você depende de uma central de serviço para isso, né? A gente também tem bastante demanda nesse sentido. Só que a Tá. gente entende que o Corte Cloud não é o produto ideal, né, para produção interna, né? A produção interna ela é um pouco mais, vamos dizer, o caminho do Corte Cloud de você entrar, escolher uma central, escolher o material, tá um pouco comprido demais para quem quer fazer na marcenaria, né? Entendi. Então a gente tem sim ideias, né, de um dia poder atender esse mercado. Porém, agora com a crise, né, a gente está segurando um pouco novos desenvolvimentos, né, estamos mais voltados a manter quem está funcionando, funcionando, tá? Entendi. Mas a resposta para ele é não, né, não dá hoje, só que não quer dizer que a gente nunca vai fazer isso, tá? A gente Entendi. tem umas ideias, assim, em relação à produção interna. Entendi. Então, se ele fizer, tipo, direto, não tem, mas caso ele faça um cadastro numa central de serviço, ele gere ali a relação de peças e tal, ele consegue gerar um plano de corte, como se fosse mandar lá para a central, mas utilizar aquele documento, né? Depende. Algumas centrais de serviço, elas não exibem, né, o plano de corte na íntegra Entendi. antes da pessoa enviar para a produção. Ou seja, você tem que enviar para a produção para poder ver o plano de corte completo. Entendi. Então, depende da central de serviço. Ela pode ou não mostrar isso para você, né, na hora que você está usando lá da sua casa. Tá? Entendi. Então, é bom que entre em contato com a central, né? Ou visite uma central que utilize o Corte Cloud para tirar essas dúvidas todas. Isso. Entendi. Não, beleza. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, ó. Quarta pergunta. Tem previsão para ter módulos com portas e gavetas embutidas? Essa é uma das principais perguntas do pipeline, né? E isso sim já está. Eu só não tenho uma previsão com data, né? Mas isso eu posso afirmar que vai ser feito, né? Tanto gavetas embutidas quanto portas com dobradiça super alta, né? Que é a que fica por dentro lá. Isso. Só tem a porta rebatendo por fora com a dobradiça reta ou a curva, né? Mas a super curva não tem. Entendi. Então isso a gente vai implementar assim, é uma necessidade grande do mercado, inclusive, né? Sim. E vai ser implementado. Só não vou não vou me arriscar a dar nenhuma data aqui, que senão Dá pode uma ser que previsão. eu tô com a língua nos dentes. Entendi. Porque eu vejo que essa é uma preocupação, porque quando a gente faz o móvel tamponado, você acaba usando um pouco mais de material, né? E Sim. aí,
a questão de embutir, o pessoal sempre fala, pô, mas se eu só fizer embutida, fizer um tamponamento falso, como alguns falam, né? Uhum. Acaba ficando mais barato em relação a custo, porque usa menos material. Mas como está na listagem aí de vocês, então já Sim. tem uma resposta aí para o pessoal. Vamos lá para a próxima aqui, ó. Como são feitos os módulos de canto no HelloMob em relação à fixação? Como é que é feito as junções das prateleiras, né? Porque como você tem o L ali, como é feita essa junção e como fica em relação à resistência? Você... Tá. Bom, eu vou dar a resposta, vamos dizer, técnica do que é possível de ser feito e vou dar a resposta do que eu prefiro ser feito, tá? A resposta técnica: algumas centrais de serviço possuem máquinas automáticas de furação, tá? E elas, aí você vai ter a opção lá de fazer a furação de cavilha, né, para unir as duas, ou em alguns casos tem prateleiras em L, lá em armários em L, tem minifix e cavilha, ou minifix, Tá. só você escolhe, tá? Então isso é o que dá para ser feito na central de serviço. O que ela precisa? Ela precisa ter uma máquina automática de furação, que nem todas têm, algumas nem têm máquina de furação, elas só fazem serviço de corte e borda, né? Isso. E a máquina dela, ela precisa ser nova o suficiente, ela precisa ter uma broca lá que chama Y+, né, que são os centros de furação que fazem esse furo na face de cima da peça, né? Então, normalmente eles furam de lado, tipo, a peça entra de assim na máquina, e a broca vem e fura aqui, aí tem uma outra broca que vem e fura aqui. Ela precisa ter uma terceira broca que fura em cima, né? E nem todas têm essa broca, né, o furo em Y+. Então, primeiro, ela precisa ter uma máquina automática que faça isso para poder te atender nesse sentido. Agora tem a resposta do que eu prefiro. Eu não prefiro nenhum dos dois, tá? Não prefiro nem VB. Se eu fosse montar um armário, não prefiro nem minifix, nem cavilho. Eu preferia fazer a ripinha por baixo lá, que eu acho que fica muito mais resistente, parafusado no fundo, ou até com reforço no fundo ali. Entendi. Eu acho que fica bem melhor, né? Eu acho que essa opção do minifix ou da cavilha, ela dá agilidade, mas não dá tanta resistência assim, tá? Então, resumindo, se você quiser até retirar a usinagem dessas peças, né, é possível também, tá? E fica ao teu critério como marceneiro, você encontra o que é melhor, né, Entendi. para montagem desse tipo de móvel, tá? Uma questão importante, pessoal, que eu ressalto, né, principalmente quando vem pergunta nesse sentido, é que o HelloMob ele não substitui totalmente o trabalho manual, tá? Não, a marcenaria não vai acabar porque existe Corte Cloud, não vai acabar porque existe HelloMob. Sempre vai ter casos desse tipo aí, casos que tem um dente, uma parede fora de esquadro, algo que você vai ter que fazer um trabalho manual lá, né? E mais ainda, você pode agregar muito mais valor com o seu trabalho manual. Então você terceiriza tudo que é arroz com feijão, vamos dizer assim, as peças retangulares, gaveta, lateral, base, tampa, etc. Só que quando pintar lá o encabeçamento em madeira, o pezinho palito, a fórmica, a pintura, o vidro, né? Sei lá, qualquer coisa que exija um trabalho hábil, né? Uma habilidade de marcenaria, né? Você pode ter um retorno maior fazendo isso, né? Que é onde a gente defende a atuação do profissional moveleiro, com toda a técnica que ele já conhece, com toda a habilidade que ele já tem. Então, a terceirização ela é uma ferramenta que ajuda, facilita, agiliza, mas ela não substitui o trabalho da marcenaria, certo? Show de bola, show de bola. Algo também pode fazer, ele considera ali as dimensões da prateleira, né? E pede na central o quadrado e faz o recorte para formar o L para ficar ela inteira também, né? Não citei, né, Não, nesse caso. Eu tá. normalmente, né, quando eu vou fazer minhas montagens aí por favor, ou para família, etc., né, eu acabo não fazendo isso porque eu não tenho tupia, né, Entendi. não costumo, não tenho um lugar também grande para eu fazer isso, então eu acabo pedindo as duas peças e unindo elas, né. Só que do Entendi. ponto de vista de resistência, o recorte em L ali fica muito bom, né, até melhor do que eu falei aqui, que é a Sim, ripinha por baixo. entendi. Não, eu achei legal que você falou que tudo isso que a gente está falando aqui são ferramentas, né? Sim. Como a ferramenta, como a máquina que ele tem lá, que é a esquadrejadeira, que tem a função dela, como a tupia tem a função dela. Terceirizar a parte do serviço também é uma das funções, uma das ferramentas que pode ser usada, né? E eu vejo que é uma dificuldade grande de alguns profissionais, eu converso com bastante marceneiro aqui, né? Que é justamente entender isso, né? Que, pô, eu ouço muito isso, né? Esses caixoteiros
querem tirar a gente do mercado, marcenaria se aprende de berço, é dom. Não, a gente não está dizendo que não seja, né? É o dom. Quem tem essa facilidade de trabalhar com a mão e tal, fazer trabalhos manuais, carpintaria também, unir os dois, como você falou, né? Um pé palito ali, um tampo de madeira, pô, isso dá um diferencial muito grande no móvel. Mas você tem uma ferramenta a mais para terceirizar o feijão com arroz, como você falou. Agora, É, ainda nesse assunto de terceirizar parte do feijão com arroz, caso a pessoa ela já tenha uma marcenaria, tá? Essa não foi uma pergunta que mandaram aqui, mas caso ela já tenha uma marcenaria ali, já tem os processos dela definido, tem os funcionários, ela já tem a marcenaria dele funcionando, rodando, sim. o que ele poderia utilizar que terceirizando você vê que facilitaria? Qual dos serviços que ele poderia utilizar que, apesar dele já ter a estrutura dele formada e os processos bem definidos, que poderia ajudar ele nesse sentido? Certo. Bom, eu vejo que a terceirização para quem já é estabelecido, né, para quem já é consolidado, faz sentido em dois momentos. Primeiro, por exemplo, não fazer, você não precisa pensar em tudo, planejar tudo, se você já corta, né, dentro da marcenaria, fileta, fura, tal. Você pode facilitar uma parte do seu trabalho, por exemplo, hoje você precisa de um ajudante, duas pessoas, vai para você trabalhar numa esquadrejadeira para abrir a chapa, né? Então, você poderia facilitar isso comprando tiras pré-cortadas, né? Onde você vai ter a largura lá das peças já pré-definidas. Pode ser tiras para gaveta, para sarrafinho de balcão, para lateral, para tampa, para base, né? Que normalmente são peças mais padronizadas. E você colocar num estoquezinho lá, né? Poucas tiras para você simplesmente pegar em uma pessoa só e levar para a esquadrejadeira e destopar no tamanho, certo? Seria uma aplicação de terceirização de parte do corte. Você não terceirizou todo o corte, você continua usando sua esquadrejadeira, né? Só que você já vai receber a peça ali cortada na largura, você só destopa ela no tamanho. Muitos deles já, a gente incentiva até o pessoal a pedir já a peça fitada em um lado e até rasgada ou rebaixada no fundo, né? Porque daí já agilizou mais ainda os processos, tá? Entendi. Principalmente se for rasgo duplo, né? Tem a central que tem máquina automática, ela consegue fazer o rasgo dos dois lados da peça, sai perfeitinho ali, a espessura, a profundidade sai na mesma coisa nos dois lados. Então dá para você tirar aquelas divisórias que vai um fundo de um lado e um fundo do outro, né? Você monta o armário de frente, certo? Então isso é muito importante para você ganhar tempo, não só no corte, mas na montagem. Então modalidade 1 seria pedir tiras, né? E a segunda opção onde a terceirização faz sentido, pode fazer sentido, é nas marcenarias grandes que também no fim do ano ali elas se atolam de serviço, né? A demanda aumenta bastante. Talvez nesse ano, a gente não sabe como vai ser, né? Porque tá bem estranho. Tá. Mas normalmente no fim do ano, outubro, novembro, são meses que tem picos, né, de demanda. Então você acaba fazendo o quê? Dispensando venda, né? Porque você não consegue entregar mais em tempo hábil, a pessoa quer antes do Natal ali para receber os parentes em casa e tal, e você não vai conseguir entregar. Então ela acaba procurando outro. Então por que não, né? A pergunta que eu faço é: você prefere vender ou não vender? Eu, na pele dessa pessoa, preferia vender, né? Claro. E terceirizar a produção e entregar e atender o cliente, né? Então, nesse sentido, a terceirização pode vir a auxiliar muitas marcenarias já estabelecidas, que também se atolam, né, no prazo, também tem excesso de demanda em alguns momentos. Entendi. Bacana. Deixa eu partir para a próxima pergunta aqui. O pessoal que está assistindo, se você tiver uma pergunta, se tiver uma dúvida, eu estou fazendo primeiro as perguntas que eu recebi previamente, né, das pesquisas que eu fiz, mas eu vou parar assim que eu finalizar as perguntas aqui, eu vou voltar aqui no YouTube e vou ler se você enviou alguma pergunta também, e aí já faço ela aqui para o Gustavo, tá? Então, se tiver alguma pergunta aí para fazer para o Gustavo, fica à vontade, envia, que assim que eu terminar de fazer as perguntas que eu já tinha definido previamente aqui, eu já faço essas também, tá? Então, vamos lá. Acho que a pergunta 5, você respondeu parte dela agora, né? Que é quais as vantagens de usar o Corte Cloud em relação a fazer tudo na minha marcenaria? Eu acredito que parte dela você respondeu aí, né? Mas teria alguma outra coisa para acrescentar? Bom, aí depende, né, qual é o contingente de pessoas, qual é a disponibilidade dessas pessoas da sua marcenaria. Se você tem lá
Eu tenho 5 ajudantes, mais 5 montadores na minha marcenaria. Beleza, mas essas pessoas estão disponíveis o tempo todo lá? Se você receber uma carga de um pallet de chapas agora, eles vão estar conseguindo cortar, né, fitar essas peças, ou eles vão estar em atendimento, em montagem, prestando alguma assistência, né? Então, depende. Às vezes, compensa você terceirizar numa hora ali que a equipe vai estar dispersa, né? E também, se a sua marcenaria for pequena, se você trabalha com você e mais um ajudante, e o ajudante falta às vezes, né, não vai trabalhar, faz muito sentido você se precaver, né, e pedir peças cortadas já para minimizar essa dependência do seu ajudante, tá? Então, aí vai de você, né, que é dono do negócio, analisar, né, quanto risco você está correndo em deixar de atender um cliente, né, porque o teu ajudante faltou ou porque a equipe vai estar fazendo outros serviços, né? E entender quando a terceirização faz sentido para você, né? E, bom, uma coisa que eu posso adiantar também é que o Corte Cloud evita você de ficar indo na madeireira, né? Você pode fazer esse pedido remotamente, então, se você já terceiriza, começa a terceirizar pelo Corte Cloud, porque daí você economiza tempo, né? Não precisa ficar se deslocando ali. E agora tem também o aplicativo, né? Dá para fazer direto pelo celular. Isso. Se você entrar no site lá, já vai ter o link para Play Store ou para Apple Store, né? Entendi. E já pode baixar também. Bacana. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Acredito que seja... a última pergunta que eu tenho listada aqui, que a dúvida maior, assim, eu recebi... Algumas dessas perguntas, elas foram repetidas, né? Mas a dúvida maior é sobre o custo de terceirizar ao invés de fazer na própria marcenaria, né? Algumas pessoas se queixam disso, né? Eu ouço muito, mas eu vou pagar R$2 para fazer um corte, sendo que se eu fizer na minha esquadrejadeira eu não pago nada. Sobre essa dúvida aí, o que você teria a dizer? Bom, essa dúvida, eu já falei sobre isso no nosso canal lá, tem uma planilhazinha que eu explico, né? Isso é bem simples a planilha. Tá. Só que tem uma live também que eu vou fazer semana que vem, falando sobre esse assunto, né? Comparando quando compensa terceirizar financeiramente falando, tá? Uhum. E só que o que eu mais tenho a ressaltar nesse sentido é que o custo, primeiro, não é o preço do corte, não é o preço da chapa, tá? Não é essa comparação que você tem que fazer quando você terceiriza. Você tem que levar em consideração outros critérios, tá? Vamos supor que, só para fazer uma analogia, colocar isso de forma mais clara, tá? Vamos supor que você tem uma madeireira que corta R$3 o corte e outro que corta 90 centavos. Não 90, 50 centavos. E vamos supor que essa madeireira que corta R$3, ela te vende a chapa branca de 15 a 190, e essa outra madeireira que corta 50 centavos, né, te vende a chapa branca a R$110. Aonde você faria o serviço? Obviamente, né? Aonde é mais barato. Beleza, aí você vai lá, manda as peças lá, manda uma cozinha inteira, né, um apartamento inteiro. Porque é barato, você vai fazer. Aí você vê que depois de 2 dias, o vendedor falou que ia te entregar, ele fala que, opa, peraí, cara, deu um problema aqui, não vai ser 2 dias não, vai ser 4. Aí depois de 4 dias ele te liga, rapaz, né, deu um problema na produção aqui, rapaz, vai ter que ficar para semana que vem, tá? Mas, Aí ele isso, te enrola, te enrola. mas isso não acontece aqui não, viu, Gustavo? Ah, tá, que bom. Que bom que isso acontece aqui no Sul. Rapaz. Aí ele fala, ó, vai ficar para semana que vem. Então os 2 dias viraram 6. Sim. E depois você recebe, aí você já está agoniado lá na sua marcenaria, porque o cliente está te cobrando e tal, aí você recebe o tão bendito caminhão, lá chega com o pallet inteiro das peças, você começa a receber as peças, você vai ver que está tudo fora do esquadro, tudo pipocado, a fita está soltando, suja, e não está feito fim de canto ali, né? Tá tudo quadrado, tudo grosso a fita, né? Cortando ali, cantinho vivo, você vai ter que refazer tudo na lima manualmente, né? Aí beleza. Aí você aprendeu a sua lição e na próximo serviço que você pega, você não quer mais saber dessa madeireira, você tira ela da sua frente e você vai cortar na outra lá, que te cobra R$190, né? E é R$3 o corte. Aí você recebe em um dia e recebe as peças perfeitas, né, prontas para serem montadas. Tá? Qual das duas compensa você cortar? Tá? Essa é a pergunta que você tem que responder. Tá? Então são 5 pilares: prazo, qualidade,
Outro fator que eu não citei aqui é atendimento, tá? O vendedor, se você consegue falar com ele no WhatsApp, se ele te liga, se ele tira as suas dúvidas, se ele não tem o material, ele corre atrás para vocês, conta muito, tá? Conta muito e não é igual o atendimento de todas as madeireiras. Valorize isso, tá? Porque o profissional, o vendedor, ele tá ali para ajudar você. Claro. Então é prazo, custo, prazo, qualidade, atendimento, custo, que não é o preço da chapa, que não é o preço do corte, né? Quanto custa você fazer isso na sua marcenaria e quanto custa você terceirizar. Vou falar sobre isso nas outras lives, já tem vídeo, etc. E o outro é a incapacidade, vamos dizer, é o processo, né? Se a madeireira presta serviço de corte e borda e você precisa que seja corte, borda e furação, porque você trabalha sozinho, por exemplo, né? A madeireira só de corte e borda não te atende, né? Ou a que faz só corte, muito menos, né? Porque ela não vai te conseguir entregar o que você precisa. Tem a madeireira que não fornece serviço de entrega na casa do cliente, ela só entrega na sua marcenaria, né? Então o processo, né, o que ela te oferece também conta muito. São 5 pilares, eu fiz uma live, acho que segunda-feira, falando disso, tá? Tá lá no nosso canal do Serra Beats. E você pode aí entender um pouquinho melhor lá que são 5 pontos, 5 forças, né, para você terceirizar. Não só o custo, ele é importante sim, né? Óbvio que ele é importante, mas ele não determina onde você vai terceirizar, ou quando você vai terceirizar. E um gargalo também que eu vejo que tem em marcenaria é que muitos marceneiros, eles não sabem qual o custo dele produtivo. Eles não têm essa noção, né? Porque assim, o cara, ele seta como uma meta ter uma esquadrejadeira e uma coladeira de borda. Pô, beleza. Aí ele, em pouco tempo você consegue alcançar essa meta, porque ela não é nada muito exagerado. Aí, beleza, ele tem lá a esquadrejadeira e a coladeira de borda. Ele fala, poxa, como eu não terceirizo agora mais serviço, eu não compro mais cortado e fitado, então eu posso reduzir o meu preço, porque eu não tenho mais esse custo. Só que aí ele esquece de considerar o custo fixo que o dele aumentou, né? Exatamente. E uma das coisas, o que você falou agora, é uma das primeiras coisas que eu falo para os meus alunos quando eles vão, ó, beleza, você vai começar a trabalhar, vai pegar o material cortado e fitado, certo? Certo. Primeira coisa, você precisa ir lá e conhecer o local que vai te fornecer o material. Você precisa ver a qualidade do corte, você precisa ver como é que fica a peça depois de acabado, o fitamento, né? Qual é a máquina que a central que você vai fazer, ele utiliza? É uma seccionadora horizontal? É uma seccionadora vertical? Porque tem diferença na hora do acabamento do corte, né? A central etiqueta as peças? Né? Nossa, essa parte de etiquetar, só uma observação rapidinho aqui. Eu comecei nesse mercado, nesse segmento, fazendo os móveis do meu apartamento. Trabalhava como vendedor externo, né? E aí o Leandro, que eu te falei da madeira da Rede Brotas, né? Ele sempre falava para mim, ele falou, pô, quanto é que você vai comprar comigo? Quanto é que você vai comprar comigo? E eu vendia lâmpada, não tinha nada a ver com o mercado. Aí, conversando com a minha esposa, a gente estava num momento meio apertado de grana, a gente falou, pô, então não vai dar para contratar uma marcenaria. Como eu já tinha reformado meu apartamento todo, eu falei, se eu já fiz parte de piso, instalação, pintura, acho que os móveis dá para encarar, né? Aí eu fui estudando, fui estudar. Resumindo a história, uns 6 meses estudando, fiz o projeto do meu apartamento e mandei cortar lá e fitar. Comprei o material cortado e fitado do apartamento todo de uma vez só. Foi assim, uma loucura. Só que na época, eles não tinham etiqueta. Aí você imagina receber peça de um apartamento inteiro sem nenhuma etiqueta. Foram 2 dias só para separar as peças. Pegou eu e minha esposa. Vamos pensar, né? Se você faz o projeto, se você é marceneiro, se você é projetista, e você faz o projeto e a central te etiqueta, ela te manda tudo etiquetado, pensa só na vantagem que você tem que você liga, você está longe, né, da sua marcenaria, você liga para, sei lá, para um ajudante, para, sei lá, para a secretária que tem a sua marcenaria, para a sua esposa que está lá te ajudando, para o seu irmão, né? Você fala assim, olha, vai chegar o caminhão aí da madeireira, vamos começar a descarregar? Daí você faz o seguinte, você olha na etiqueta, José você põe com José, Maria com Maria, sala com sala, quarto com quarto, beleza? Depois eu, chegando aí, eu me viro, né? Quem não viu você projetar, quem não viu você fazer a lista de peças, consegue ler a etiqueta e separar para você, claro. certo?
Então, você não precisa nem estar lá, nem orientar essa pessoa fisicamente, né? Porque a definição da peça já está colada nela, certo? Então, olha só a vantagem operacional que você tem, né? Então, valorize a central que te entrega tudo organizadinho, bonitinho, né? Porque isso é ganho de tempo para você. Imagina você receber um pallet lá de material e ter que bater treino em tudo para separar Todas. a medida. Não, é Imagina. demais. E foi assim, Mão de obra. né? Como foi meu É, primeiro projeto, foi desse jeito. Foram 2 dias, eu lembro, minha esposa até hoje ela fala, foram 2 dias só 2 separando dias só peça. separando. Exato. Eu fiz lá a relação de peça no Excel e tal, e ia, ó, achei a peça tal, aí escrevia, essa aqui é a lateral do gabinete. É um Exato. trabalhão. E eu E ainda assim, digo, eu ainda acrescento uma outra coisa, é, dessa parte da etiqueta, do tipo de etiqueta. Porque se você conseguir uma central de serviço que trabalha com aquela etiqueta térmica, aquela tipo de plástico, quando você puxa ela sai tudo, não fica cola nenhuma na peça, sim, também você já tem esse adianto ganha. da limpeza, né? Porque se for aquela etiqueta de papel, você puxou, ela rasgou, aí você vai ter que Contatinho e gastar um tal. tempinho ali para limpar a peça. Também tem essa outra observação. Então, assim, pessoal, é muito importante, tá? Você. É que nem Uber, né? Você tem lá um motorista que te atende melhor, o que tem aguinha, o que tem balinha, né? O que é mais barbeiro, o que não. E tudo isso a plataforma não resolve para você. Ela vai te dar uma avaliação do motorista, né? Umas estrelas ali. E só que você vai, pô, ter a experiência de andar com o cara que é mais barbeiro ali, que fechou alguém, que, sei lá, buzinou, etc. E você pode não gostar muito daquilo, né? Como que você vai conhecer isso? É só andando com ele, é só tendo a experiência. Então, a mesma coisa na madeireira, né? O Cloud como se fosse o Uber ali, que ele vai te trazer próximo, né, da central de serviços, só que ele não elimina a necessidade de você ir lá, conhecer, Claro, conversar, né? Ter uma aproximação real, né? Vamos dizer, na vida real dessa central de serviço. Tá? claro, não. Isso aí você conhecer com quem você está lidando, eu acho que é importante, né? Isso. E uma pergunta que mandaram aqui, Gustavo Anderson, ele perguntou o seguinte: pode usar o Hello Mob sem ter o vínculo com alguma central? No caso dele, que ele mesmo faz os cortes, porque aí ele não Uhum. teria a limitação da central. Ele consegue utilizar sem vincular uma central? Ainda não, tá? O HelloMob também, como o Core Cloud, ainda depende de uma central de serviço. E isso é derivado do nosso modelo de negócio, né? Desde sempre, a gente sempre monetiza com centrais de serviço, mas Tá, provavelmente isso, né? Principalmente agora com a crise, vai dar uma mudada aí. Pode ser que a gente cria algumas versões mais livres, né, onde você possa enviar ou não para uma central de serviço. Essa ideia que a gente entendi. tem na cabeça. Né? Não excluir totalmente a terceirização, Tá, mas justamente exibir ela como uma opção que é o que ela realmente é. Né? Você não precisa terceirizar se não faz sentido para você, mas tem entendi. aqui se você quiser, entendeu? Tipo isso. Entendi. Tem mais uma ferramenta ali que É, pode ser exato. utilizada. Não, beleza. Deixa eu só olhar aqui de novo, ver se ficou alguma pergunta. Tem que pedir. Alguém pediu aqui o link. Acho que o link dos vídeos que você falou, de disponibilizar depois para poder. Mas está no Ah, canal da beleza. Serra Bits, né? Tá no canal do Sabita, a gente montou uma operação agora, combate ao Covid aí, ou, né, operação de quarentena, né, que tem Entendi. várias lives e tá no nosso site ali, se você acessar cortecloud.com.br, né, você já vai ver as lives ali no Aparece lá. site, o agendamento, né, das próximas lives, Entendi. e é só você clicar ali que ele vai ter lá, veja em nosso canal, né, é só acessar agora ali que você já vai cair no nosso canal do YouTube, tanto do Corte Cloud quanto do Hello Mob, né, tá tudo ali no nosso canal do YouTube, as próximas lives que acontecerão, tá rolando uma bem bacana, inclusive, do Hello Mob, que é projetando uma sala com o Hello Mob, né, hoje foi o episódio 1, amanhã é o 2, sexta é o 3, né? É bem bacana para quem Entendi. para quem quer ver ali outras opções de projeção. E a live está ficando gravada também, fica Isso, disponível, fica né? gravado, né? Tudo que rolou você já pode ver lá em vídeos passados aí. Beleza. Gustavo, eu queria primeiro agradecer, né, pela disponibilidade aí de compartilhar essas informações, sua visão também. E para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração, falar algo sobre esse momento que a gente está vivendo, de
alguma sugestão, alguma dica do que a gente, como profissional moveleiro, pode fazer nesse período para não ficar só na quarentena lá engordando, comendo, né? Eu vi até algumas, Bom, gente, até postei no Instagram isso, né? eu Quem vi é lá. você? Quem é você na quarentena? Tá Ou só dois. engordando ou tá aproveitando? Você teria alguma Então, consideração aí, alguma dica? o meu recado, né, para quem, bom, para todo mundo, na verdade, está passando por esse período, é o Sim, seguinte, a gente vê muita resistência no mercado de marcenaria, né, principalmente porque ele se transformou muito rápido. A gente passou da madeira maciça para o compensado e fórmica para o MDF em 30 anos, né, 35 anos. Então, o profissional que mexia com madeira maciça, ele sentiu toda essa dor, né, de abandonar a matéria-prima que ele gostava, tal. E eu entendo isso. Né? Eu entendo que eu gosto muito mais de mexer com madeira maciça do que com MDF, do que com compensado, certo? É muito mais prazeroso o cheiro, né, a isso. textura, a aparência visual, né? MDF parece papelão. Eu concordo, parece papelão. Só que é o seguinte, gente, esse fetiche, esse prazer não fecha negócio para você, né? Você tem que entender que o mundo está mudando e coronavírus agora, quarentena, o meu recado é aproveite essa oportunidade, né? Não vai vir muito negócio mesmo, né? O mercado está bem retraído, só que o meu recado é não fique parado. Se você está resistindo em se atualizar, se você está resistindo em conhecer coisas novas, né? Aproveita esse momento, né, para ver o que está surgindo não só no mercado moveleiro, mas no mundo, e usar a tecnologia, né, a seu favor nesse momento, tá? Então, o meu recado seria isso: veja tudo que tem de bom e aprenda ou veja como você pode aplicar isso na sua vida, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa pode facilitar. E aproveite esse tempo não para engordar, não para assistir séries só, né? Mas aproveite para você usar isso a seu favor no seu negócio, na sua vida como um todo, tá? E espero que pessoas como você, Lucas, né, e também o nosso negócio, Serra Beats, possa ter um papel importante aí Claro. nesse momento. Então, beleza. Pô, Gustavo, obrigado mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de bater um papo para poder, de alguma forma, contribuir com o mercado, né? E como você já tem essa vasta experiência aí, eu percebo que você consegue tanto trazer coisas do passado para cá, o que melhorou e o que a gente pode usar agora que é melhor Sim, e não cometer os erros que cometiam antes, né? Então, isso sim. é muito bacana. Então, obrigado mais uma vez. Pô, eu que E agradeço. a gente mantém contato agora, já que a gente tem os contatos. E aí, Legal. uma próxima oportunidade aí, a gente marca outro bate-papo desse e mantém Não. essa parceria aí. Pô, pessoal, obrigado, Lucas, né, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa realmente, né, ter outras oportunidades aí Vai, com e certeza. até em momentos mais legais, né, do Mais que o dentro do tranquilos, né? carro, mais tranquilos, né, Acho do que até que momentos mais previsíveis, né? Porque acho que Exato. ninguém está sabendo como lidar, exatamente como lidar, né? Alguns supõem uma coisa, outros supõem outra, mas a maré está Exato. um pouco turbulenta agora, né? Mas vai passar. Legal. Beleza, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos, obrigado, Lucas, pelo convite, e a gente, né, nós estamos à disposição aí para todos vocês, mercado moveleiro, a contribuir nesse momento. Tranquilo. Obrigado, Gustavo. Até mais. Um abraço, cara. Valeu, gente. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, volta só eu aqui. Show de bola, né? Muito bacana. Assim, para mim acrescentou bastante, né? Eu já conhecia um pouco da história dele, né? Já sabia que ele, desculpa, ele tem essa bagagem muito grande do mercado moveleiro e poderia acrescentar muito aqui pra gente, muito mesmo. Tá bom? Então, forte abraço. A gente se vê por aí. Até mais.